A gente vai trabalhar agora com operações sobre strings dentro do Java. Strings são conjuntos de caracteres que a gente armazena um determinado texto lá dentro. Só que a string dentro do Java, ele carrega dentro dele também cada string, cada variável do tipo string carrega dentro dele várias operações que eu consigo executar sobre esse valor que vocês têm aqui dentro dele, tá? Ele não é considerado um tipo primitivo. A gente tem esses tipos primitivos aqui que a gente declarou: int, byte, float, double, long e boolean. Ainda aqui está faltando short, tá? O short, na verdade, ele é um inteiro, só que ele tem a metade da precisão de um inteiro. Então a gente tem, no caso do inteiro, 32 bits, e no short vocês vão ter 16 bits. Além do short, vocês também têm o char, tá? Então vocês podem armazenar um único caractere, por exemplo, aqui dentro do char. Vamos supor o caractere A, e ele tem 2 bytes, tá? Aí vocês conseguem armazenar um único caractere lá. Bom, o char ele é considerado de tipo primitivo, porque vocês têm 2 bytes e não passa disso, tá? São só 2 bytes para você armazenar, e você armazena unicamente o valor, você não tem operação associada a esse valor. Já o valor, quando eu trabalho com string, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho o valor string, e se você der ponto logo depois do valor string, vocês vão ver que tem vários métodos associados com essa string. Então são vários métodos que você pode utilizar, são operações que você consegue fazer sobre essa string que você tem aqui. Então essas operações elas vêm junto com a string. Então por isso que a string ela não é considerada um tipo primitivo, porque na verdade ela é um objeto. Então valor string, esse cara aqui é um objeto da classe string, tá? Então aqui vocês têm a classe string, que se vocês utilizarem o botão Ctrl do teclado de vocês e clicarem sobre o string, que ele vai abrir a implementação da classe string dentro do Java. Então aqui está a implementação, ela é uma classe string, e esse cara aqui é um objeto da classe string, tá? É uma instância da classe string. Então por isso o valor string ele não é considerado, nesse caso aqui essa variável não é considerada um tipo primitivo. Já o valor char, ele tem o char armazenado dentro dele, tem os 2 bytes aqui e não passa dos 2 bytes, ele não tem operação nenhuma que você consegue fazer diretamente aqui a partir desse valor char. Então todos esses tipos que vocês estão vendo daqui para cima são tipos primitivos. Tá? A gente vai ver mais para frente que isso daqui vai influenciar em algumas coisas, tá? Quando a gente vai trabalhar com Java, a gente precisar de objetos, por exemplo, vocês vão ver que a gente não vai utilizar, por exemplo, float, mas existe também o float com F maiúsculo, por exemplo, que você pode utilizar para armazenar um determinado valor, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui é 9F, tá? Nesse caso aqui, esse meu F aqui, ele não é um tipo primitivo. Esse F aqui ele já vai ter várias operações que eu consigo executar sobre ele, tá? Mas isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, vamos ver agora algumas operações que a gente consegue fazer com o string. E a gente vai começar aqui com atribuição, tá? Então eu tenho uma variável que é uma variável string, e aqui a gente tem uma atribuição normal, eu consigo fazer uma atribuição aqui de um valor string para essa variável. Eu também consigo fazer uma concatenação. Concatenação, vocês vão utilizar o operador de mais, tá? Então ele vai concatenar o valor desse valor string aqui, mais o restante do texto que vocês estão colocando aqui, tá? Ele vai juntar as duas strings. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está utilizando o valor double, tá? Nesse caso aqui, ele vai fazer, como são dois tipos diferentes aqui, ele vai fazer o cache automático, aqui ele vai criar uma string que tem o valor do double e vai juntar com essa string que a gente já tem dentro da variável, tá? Então, isso daqui são atribuições normais que a gente consegue trabalhar. A gente vai agora imprimir, por exemplo, né? A gente consegue imprimir utilizando systemout.println o valor da nossa string. E agora a gente vai ver algumas operações que a gente consegue fazer utilizando essa própria variável aqui que a gente acabou de criar, tá? Então, quando vocês utilizam o valor string, dão um ponto
vocês vão ver que vai abrir para vocês várias operações que vocês conseguem utilizar, como a gente já viu agora há pouco. E agora a gente vai passar sobre algumas delas, tá, que são as mais utilizadas, porque string tem muita operação mesmo que você consegue utilizar. Tá? Então, sobre string aqui nesse caso ele vai pegar uma determinada parte da string de vocês. Se vocês utilizarem aqui o mouse e vierem aqui sobre substring e utilizarem o Ctrl, ele vai abrir uma ajuda aqui para vocês. Então aqui, por exemplo, o substring ele vai retornar uma string, que é um pedaço da string, tá? Que vai começar a partir do caractere 1. Então, dentro do Java, todo índice também, assim como o C e C++, ele começa do zero. Então, a primeira letra aqui ele está no índice 0, então ele vai pegar aqui, nesse caso, o substring do 1 até o 9. Tá? Esse daqui, no caso, ele vai pegar um pedaço da string. A gente também tem uma outra operação que é o equals. Essa aqui a gente vai utilizar bastante, tá? O equals, ele verifica se uma string é igual a outra. Vocês podem utilizar o igual para isso também, tá? Mas normalmente esse tipo de operação aqui é mais utilizado. Depois a gente vai ver o porquê, tá? Então, valor string equals uma outra string. Então ele vai retornar o true ou false aqui para vocês. Aqui contra e o mouse em cima do método aqui vai retornar para vocês a ajuda. E dentro dessa ajuda vocês conseguem ver aqui quais que são, né, os parâmetros que você consegue passar para esse método aqui, tá? Bom, a gente também tem o equals ignore case. Então a gente pode comparar, nesse caso aqui, se eu comparar o min string começando com letras maiúsculas aqui, ó, com o min string de letra minúscula, ele vai retornar false para vocês, tá? Porque dentro do Java o case é considerado. Então, se eu tenho uma string maiúscula ou minúscula, é diferente. Vamos supor que eu tenho uma string toda maiúscula, é diferente de uma string com os mesmos caracteres, só que minúsculo. Então, por isso que a gente tem um método aqui específico para comparar, se caso a string de vocês for, se vocês querem fazer uma comparação independente do case, tá? Mas, por outro lado, também vocês têm métodos como o toUpperCase, que vai retornar para vocês o valor da string, tá? Que vai retornar para vocês o valor da string em caixa alta, tudo em maiúscula. Então vocês também têm o lowercase, que vai retornar para vocês a mesma coisa, só que em minúsculo, tá? Aqui eu estou dando mais aqui para poder pular de linha, tá? Na verdade vocês podem continuar na mesma linha aqui, ó, só que vai ficar meio comprido, então eu já estou dando mais aqui, estou quebrando a linha aqui para poder continuar na próxima linha, tá? Vocês também têm o método contains. O contains ele vai retornar true ou false para vocês, ó. Aqui na ajuda para vocês entenderem a ajuda, vocês vão ver qual que é o método, tá? E aqui vocês vão ter o retorno do método. Então ele vai retornar um booleano, tá? Ou true ou false. Vocês têm o método aqui e aqui dentro vocês têm o que vocês vão passar para ele, que na verdade é uma outra string. Aqui ele tem um tipo chamado char sequence, mas é uma string que você vai passar para ele, tá bom? Ele vai retornar true se essa string aqui existe dentro dessa variável valor string. Vocês também têm algo parecido com o contains, mas ele vai verificar se o início da string de vocês contém essa string que vocês estão passando aqui. Então ele também vai retornar true ou false, ó. Ele vai retornar booleano. Se a string de vocês, valor string, ela começa com minha, tá? Também levando em consideração o case da string de vocês. Bom, continuando aqui, a gente também tem um método chamado replace. O replace ele vai trocar tudo o minha por nossa, por exemplo, aqui, tá? Então são palavras aqui que você consegue, strings aqui que você consegue fazer substituição dentro do valor string, tá? Um último método aqui que a gente vai ver. Vocês podem ver que vocês têm dezenas de métodos, tem muito método lá que vocês conseguem utilizar. O último aqui é o trim. Ele é muito utilizado, na verdade, para retirar sequências de caracteres aqui
Na verdade, ele serve para isso, tá? Ele tira a sequência de caracteres aqui, tanto do início quanto do fim da string de vocês. Então, se eu tenho uma string desse modo aqui, ó, desculpa, ele tira espaços na frente e atrás da string. Então, se você tem essa string aqui, ele vai remover todo esse espaço aqui, todos esses espaços aqui na frente e também atrás da string que vocês estão passando. Vocês vão ver que vocês têm várias outras operações. Eu até gostaria que vocês utilizassem como exemplo aqui outras. Vocês vão ver que tem dezenas e dezenas aqui de caracteres. Uma bastante utilizada também, que a gente não viu aqui, é o length, tá? Isso aqui a gente vai utilizar também. Então, length aqui, ele vai retornar para vocês uma quantidade de... Ele vai retornar a quantidade de caracteres que uma string tem. Então, se vocês quiserem, vamos imprimir ele aqui, ó, system.out.println, e aqui eu vou imprimir a quantidade de caracteres que a minha string tem, tá? Valor string, length, valor string, mais o length, tá? Então ele serve para retornar para vocês qual que é o tamanho da string de vocês, nesse caso aqui 23, tá? Também muito utilizado. Então essas daqui são as principais, que eu julgo que os principais métodos de no caso operações que vocês conseguem fazer sobre strings, mas que fique claro aqui que vocês têm várias outras aqui, caso vocês sintam necessidade de algum outro tipo de operação, provavelmente ela já está implementada, tá? Então, só dá uma olhada aqui, vocês vão digitar o nome da variável string aqui, ponto, e verificar se a operação que vocês querem está aqui, tá bom?